Olá a todos mais uma vez, o meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra, sou professora associada da Universidade Federal da Grande Dourados. Esse vídeo é para falar sobre um problema muito importante que é o transtorno de humor bipolar. Então eu vou falar sobre o transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, sobre a ciclotimia e vou introduzir um conceito que é o conceito de espectro bipolar. Talvez não seja tão conhecido para algumas pessoas. O transtorno bipolar, o que ele é? Na realidade, ele é aquele transtorno que é representado nas figurinhas, né? A gente põe metade tá rindo, metade tá triste, porque é como a palavra fala, bipolar. Então, são dois polos. Então, ele se caracteriza principalmente por uma coisa que a gente chama de episodicidade, ou seja, a pessoa passa por episódios. Eu tenho episódios onde eu tô muito triste, seriam os episódios de depressão, que duram, por definição, para a gente classificar como episódio depressivo, teria que durar pelo menos 2 semanas. Mas é aquele período da minha vida onde eu tenho uma autoestima muito baixa, eu acho que na minha vida deu tudo errado, eu não tenho vontade de fazer as coisas, eu me sinto sem energia, eu tenho vontade de me isolar, eu não tenho paciência com as pessoas, eu não tenho prazer em fazer as coisas, eu posso ter sono demais ou eu posso ter falta de sono, eu posso ter uma letargia, uma lentificação, parece que meu raciocínio não funciona direito. Então é aquele período onde eu não consigo trabalhar, onde eu fico muito mal e onde eu posso até mesmo pensar em suicídio. O outro período oposto, que seria a mania, né? Então, dentro do transtorno bipolar, a mania seria um episódio que também, de acordo com o critério diagnóstico, teria que durar pelo menos 1 semana, onde eu tenho um humor muito elevado. Humor elevado significa que eu estou alegre demais, mas eu também posso estar irritada demais. De qualquer forma, eu tenho essa elevação do humor, pouca necessidade de sono, muita pressão para falar, falando muito, muitos pensamentos ao mesmo tempo, muitos planos, atitudes muito impulsivas. Então eu tenho a impulsividade, eu vou comprar uma coisa, eu já compro, eu não paro para pensar. Se eu vou brigar, eu já brigo, não paro para pensar. Se eu vou conhecer alguém e quero ter sexo, eu já tenho sexo. Eu vou dirigir em alta velocidade, então eu tenho comportamentos arriscados. Existe um prejuízo da crítica, quer dizer, eu não tenho tanta crítica de estar mal. Alguns pacientes percebem, eles falam, não, eu sei que eu estou em mania. Mas a partir de um certo ponto, quando ela se torna muito exacerbada, o mais comum é que o paciente perca essa noção, então ele acha que tá tudo bem, né, que ele tá normal, eu posso começar a me vestir de uma forma até mesmo bizarra, não é, com roupas provocantes, mas de uma forma muito bizarra, grotesca, exagerada. Eu posso fazer maus negócios, comprei uma coisa caríssima que eu não podia ter comprado, dei de presente coisas valiosas que eu não podia ter dado. E como então é assim, é essa alegria, essa autoestima inflada, mas que pode até ter um aspecto delirante, um delírio, de eu achar que eu sou a maior pessoa, que eu sou uma enviada, que eu sou a grande. Então pode ter uma distorção muito grande da realidade. E então assim, é o polo oposto da depressão. Aqui eu quero ver muitas pessoas, eu quero falar com muitas pessoas, eu tenho muita energia, eu quero fazer muitas coisas, eu tenho muitos planos. A minha impressão é que meu pensamento tá a 1000 e que eu consigo fazer tudo. Os dois polos são destrutivos, tanto destrutivos em termos de sofrimento que causam para a pessoa ou para o ambiente, destrutivos em termos de riscos, um é o risco de suicídio, o outro é o risco de você se envolver com coisas perigosas, como também são ruins para o cérebro, porque eles podem causar uma coisa que a gente chama que é dano excitotóxico. Então a gente sabe que o cérebro fica num estado de liberação de muitos neurotransmissores, com aumento de substâncias inflamatórias no cérebro, não é? Com redução de fatores de crescimento cerebrais, o famoso BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Então você tem um estado de metabolismo cerebral que também não é bom. Então, o que seria então o transtorno bipolar? Ele é uma doença que tem em grande parte um caráter genético. Então, a genética responde por 50% a 90% da tua chance, do teu risco de ter transtorno bipolar. Ele classicamente se caracteriza por esses dois polos. Eu tenho o polo de depressão, o polo de mania, e tenho um período de normalidade, onde o meu humor estaria normal.
quer dizer, nem muito acima, nem muito para baixo. Esse seria o bipolar 1. Eu tenho um outro tipo que seria o bipolar 2, onde eu tenho os episódios de depressão e os episódios de mania, eles não chegam a ser mania, a gente chama de hipomania, ou seja, eu fico um pouco mais eufórica, um pouco mais desinibida, um pouco mais acelerada, com mais energia, menos necessidade de dormir, um pouco mais impulsiva, mas eu não chego a ter o episódio completo de mania, o comportamento de mania, que é uma desinibição muito maior, uma perda de crítica muito maior, que vai causar uma disfunção, uma impossibilidade de eu interagir com as pessoas, por exemplo, de eu funcionar no meu trabalho. Então, o bipolar tipo 1 eu tenho depressão e mania, no bipolar tipo 2 eu teria depressão e hipomania. Aí existe uma outra coisa que se observa na clínica, que é a ciclotimia, que é aquela pessoa que tem muitos momentos onde ela está bem deprimida e muitos momentos onde ela está muito eufórica. Mas ela não chega a ficar 2 semanas deprimida e não chega a ficar 1 semana eufórica. Aí a depressão também não é tão profunda assim como no episódio depressivo e a mania também não é tão acentuada assim como o episódio de mania. Então a gente chama isso de ciclotimia. É aquela pessoa que está, de acordo com os critérios, teria que ser pelo menos 2 anos, você observa que essa pessoa oscila muito de humor, oscila muito mais que uma pessoa normal. Então assim, oscilar o humor, todo mundo oscila. Ficar triste, todo mundo fica. Ficar eufórico, todo mundo fica. Mas a oscilação no transtorno bipolar, ela não é condizente com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E ela te torna uma pessoa, a própria pessoa percebe que ela está diferente daquilo que ela é. Então a gente fala assim, é uma pessoa, o humor dela está fazendo dela de gato e sapato. Ou seja, é como se você... Isso é muito ruim, porque é como se você estivesse no meio de uma tempestade, em alto mar, e aí uma hora você tá lá em cima, aquilo te joga lá pra cima, depois te joga lá pra baixo, depois te joga lá pra cima, depois te joga lá pra baixo. Isso faz com que você oscile o seu casamento, que uma hora você quer, outra hora você não quer, uma hora você quer trabalhar e você tem 1000 planos, outra hora você já não consegue mais trabalhar, você quer desistir. Então são pessoas, muitas vezes pessoas criativas, então existe uma relação bem caracterizada já entre o transtorno bipolar e a criatividade. São pessoas criativas, são pessoas, na maioria, inteligentes, capazes, mas que acabam tendo uma trajetória de vida infeliz, uma trajetória de vida de insucesso, justamente por causa dessa instabilidade. Então eu disse que o bipolar é genético, mas ele também se associa a trauma na infância. Então existe estudos mostram relações muito fortes entre história de trauma na infância e desenvolvimento de transtorno bipolar, sendo que as pessoas que tiveram trauma, que pode ser trauma, abuso físico, abuso sexual, negligência, abandono, abuso psicológico, essas pessoas vão ter um transtorno bipolar mais acentuado, de mais difícil tratamento, com uma evolução pior. Então o bipolar é genético, mas ele depende também da sua história de vida. Ele é importante porque ele é frequente, então ele atinge até 2% da população, sendo que isso eu estou falando desses casos mais clássicos, né, que eu falei bipolar 1, bipolar 2, ciclotimia, mas aí entra o conceito de espectro bipolar, que se a gente considerar esse conceito e abrangê-lo dentro da estatística, então nós temos quase que 5% da população tendo transtorno bipolar. O que seria o espectro? Ele é uma conceituação que está sendo ainda estudada, mas que visa captar e tratar aquelas pessoas que parece que têm depressão, mas que na realidade não têm depressão. Existe um grupo de pacientes com sintomas de depressão que procuram o serviço psiquiátrico, mas que na realidade eles respondem mal aos antidepressivos, eles ficam piores com antidepressivos, eles têm episódios muito frequentes, eles tiveram um início de depressão também muito precoce, né, antes dos 25 anos, eles têm sintomas que a gente chama de depressão atípica, que é aquela depressão onde você fica pesado, como se fosse um chumbo, você fica letárgico, você fica sem energia. Não é tanto a tristeza, mas é muito essa lentidão, essa coisa de estar amarrado psiquicamente e
fisicamente, anergia, lentificação, hipersonia, hiperfagia, que a gente fala, a pessoa fica comendo muito. Então, ou a pessoa que tem depressão no pós-parto também tem um risco um pouco maior de depois desenvolver o transtorno bipolar. Por que eu tô falando tudo isso assim? Porque a gente começa a tratar um paciente, a situação prática é assim, o paciente chega para você com depressão. Então, ele está deprimido, ele está chorando. Ele não te procurou quando ele estava melhor, quando ele estava um pouco eufórico. E pode ser que aquela euforia tenha chamado um pouco a atenção das pessoas mais íntimas, mas não o impediu de fazer tudo o que ele precisava fazer. Ele continuou trabalhando, pelo contrário, ela comprou um monte de roupa, comprou um monte de sapato, saiu, tal, mas passou algumas semanas, aquilo lá passou e tudo bem. E a pessoa guarda aquele momento até como um momento bacana, tá? Eu estourei meu cartão, mas aí depois eu paguei, tudo bem. A pessoa te procura quando ela tá mal. E o médico, então, faz um diagnóstico de depressão, que é o que eu tô vendo naquele momento, e começa a tratar com a medicação com antidepressivo. E aí o paciente, ao invés de melhorar, ele piora. Então, essa é uma situação relativamente comum e aí ela move, então, a pesquisa para tentar entender qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença bioquímica, neurobiológica entre esse cérebro que cai em depressão e de novo cai em depressão e de novo cai em depressão e esse outro que na realidade responde diferente aos antidepressivos, quer dizer, não é o mesmo problema bioquímico, não é? E que ele tem não só os momentos de depressão, mas o que mais caracteriza é a instabilidade. Não é? É a instabilidade que vai ter, então, esses momentos de euforia e de impulsividade. Eu vejo muitas pessoas com essa questão de ser muito impulsivo. Como eu disse, quando o paciente me procura, ele está mal, então ele está naquele momento num episódio de depressão. Mas muitas vezes a gente pensa que é a depressão unipolar, quer dizer, aquela pessoa que só tem depressão, e na realidade é uma depressão bipolar. Ou seja, a depressão no contexto da doença bipolar. E esses pacientes se caracterizam muito também por essa impulsividade, são pessoas impulsivas. Eles contam aquela história para você de que já foi casado não sei quantas vezes, já teve não sei quantos empregos, já começou a estudar não sei quantas vezes. Isso fala muito a favor de uma pessoa que tem aquele ânimo, que faz as coisas, mas que depois parece que aquilo não se sustenta. Então, assim, o que esse vídeo tenta falar? Primeiro, falar que o bipolar é frequente, que o bipolar tem uma grande porcentagem de fator hereditário. Então, se você está tratando uma pessoa que tem na família outras pessoas com transtorno bipolar, então você precisa considerar isso também quando você pensa no tratamento dela, porque pode ser que ela esteja começando com depressão, mas na realidade ela vai evoluir, vai ter alguns momentos de euforia aí que pode ser que você não perceba e que na realidade ela tem transtorno bipolar, então o tratamento dela precisaria ser outro. O bipolar é importante porque ele é frequente, mas também porque ele se associa a altas taxas de suicídio. Então a gente precisa se preocupar muito em fazer esse diagnóstico, a gente como psiquiatra e quem é familiar ou quem acredita que possa ser acometido precisa se preocupar, porque quando o transtorno bipolar não é tratado, ele tem uma evolução ruim, como eu falei, uma evolução social ruim, financeira ruim, familiar ruim, com altas taxas de suicídio. Então, o suicídio no transtorno bipolar, ele vai de 5 a 8%, que é altíssimo. 5 a 8% das pessoas com transtorno bipolar se suicidam. E quando você não faz o diagnóstico e começa a tratar só com antidepressivo, você pode, como eu disse, pode ser que o paciente não melhore, pode ser que ele inclusive piore e fique mais irritado, e alguns pacientes parece que o uso de antidepressivos pode inclusive piorar a evolução, fazendo com que as oscilações se tornem mais frequentes, é o que a gente chama o fenômeno de ciclagem rápida, o paciente passa a ser ciclador rápido, ou seja, ele tem vários episódios por ano. Eu falei da depressão e da mania, mas eu não falei do episódio misto, que também é uma coisa bem interessante e também difícil de entender. O episódio misto é aquela situação clínica onde o paciente tem tanto sintomas de depressão quanto de mania ao mesmo tempo. Então ele está triste, ele não está alegre, ele não está feliz, mas ele não tem aquela letargia da depressão. Ao contrário, ele está agitado, ele está com pensamento acelerado, ele está impulsivo. E esse episódio misto é muito perigoso, porque ele pode ser confundido com depressão
agitada, depressão com ansiedade, ser tratado de forma errada. E o episódio misto, ele caracteriza essa circunstância bombástica, bomba relógio, que é onde o paciente pode realmente pensar em suicídio. Ele tem o mau humor, a depressão, a negatividade para pensar em morrer, e ele está acelerado e impetuoso para ter a coragem e a energia de fazer isso. Então, o episódio misto é uma coisa para a gente prestar atenção e tratar bem. O tratamento do transtorno bipolar é com medicação. A medicação tem que ser de longo prazo, na maioria das vezes para a vida toda, a princípio para a vida toda. Mas o que a gente precisa associar também é a psicoterapia. E a psicoterapia aqui não é uma psicoterapia que vai acabar com o transtorno bipolar, você não vai ter mais as oscilações. Mas é muito mais no sentido de você entender o que acontece com você, entender o que é o transtorno bipolar, do que se trata, que é o aspecto de psicoeducação, que é o que eu estou tentando fazer aqui com esse vídeo, e aprender, no seu caso, o que me desencadeia, que situações desencadeiam o meu transtorno bipolar, por exemplo, uso de bebida alcoólica ou uso de drogas, cocaína, crack, isso é muito comum nas pessoas que têm transtorno bipolar, então é comum ter essa comorbidade. A pessoa é bipolar e tem problema com álcool, é bipolar, tem problema com cocaína, é bipolar, tem problema com maconha. As drogas pioram, porque elas vão piorando a bioquímica do teu cérebro. Então, o uso de drogas ou sono irregular, por exemplo, eu passei 3 noites sem dormir, isso não é bom para uma pessoa que tem transtorno bipolar. Então, aprender as coisas que eu tenho que fazer para evitar, mas principalmente aprender a me conhecer e a me perceber. Então, tentar estimular muito essa questão do contato que você tem com você mesmo, a conexão que você tem com você mesmo. Então, a ponto de eu conseguir perceber pequenos sinais, tá? Eu estou caindo em depressão, por isso que eu tô vendo essa coisa de uma forma muito negativa, por isso que eu tô com vontade de brigar, por isso que eu tô querendo desistir do meu trabalho, tá? Então eu tô caindo em depressão, é melhor eu me tratar antes de tomar uma decisão errada. Eu tô percebendo que eu tô caindo em depressão, eu não vou acreditar em tudo aquilo que a depressão me diz, porque a separação entre emoção e cognição, ela é muito mais uma separação artificial e didática do que verdadeira. As minhas emoções afetam muito os meus pensamentos, mas os meus pensamentos também afetam muito as minhas emoções, eles caminham juntos. Então, eu adquiri essa capacidade de observar, de perceber quais são os meus pensamentos, quais são os meus sentimentos, as minhas emoções, como que meu corpo está se sentindo, e a partir disso tomar uma certa distância de mim mesma, como se eu me dissociasse, quer dizer, eu me vejo como se eu estivesse de fora de mim, e analiso e tento perceber, eu tô caindo em depressão, então esse pensamento talvez não seja bem assim, essa interpretação que eu tô dando a esse fato talvez esteja sendo enviesada pelos meus sentimentos deprimidos, ou ao contrário também quando eu tô caindo em mania. Então aprender a lidar com os seus próprios sentimentos, aprender a questioná-los e a se conhecer, aprender a lidar com conflitos, né? Aprender a tomar decisões, estratégias de enfrentamento. Então a psicoterapia ela serve muito para isso, e principalmente porque assim, a ideia é, se você sabe qual é o seu problema, se eu sei que o meu problema é o transtorno bipolar e eu tenho essas oscilações, então eu tenho ali o meu psiquiatra, eu tenho a medicação que eu tomo, essa medicação é um processo dinâmico, muitas vezes eu vou ter que aumentar a dose, às vezes eu vou poder diminuir, às vezes eu vou ter que trocar. Então, eu tenho esse processo dinâmico, eu tenho a quem recorrer, eu sei o que me ajuda, então eu tenho aquilo sob controle. Aquilo não controla tanto assim a minha vida, não muda tanto assim o meu destino, não me define tanto. Aquilo é um aspecto meu que eu conheço e que eu domino. É uma questão de empoderamento do paciente, é uma questão do paciente ter condições dele mesmo, entender o que se passa com ele, e, como eu disse, dominar isso. Então, isso é puxar o paciente pelo lado racional, pela sua inteligência, mas também propiciar a ele experiências em que ele consiga se conectar um pouco mais e ter mais essa introspecção, entrar dentro de si mesmo, mergulhar e perceber o que é que está acontecendo com ele mesmo, né? E não ser engolfado por isso, né?
Eu acho que eu disse mais ou menos o que eu queria. Então, para a família também é muito importante que a família saiba o que é o transtorno bipolar, que a família apoie a pessoa, que entenda. A questão do estigma, né, de você achar que a pessoa bipolar não, a gente não pode confiar nele, a gente não pode, ele não sabe o que faz. Aí é que entra isso que eu estava falando, a questão da psicoterapia, de você saber o que você tem e ter você as chaves, né? É como se você se apropriasse das chaves que abrem as portas para a sua mente. Então, não são outras pessoas que te dominam, que te dão remédio, que te controlam. Você tem isso. E você precisa fazer isso enquanto você ainda pode. Porque o transtorno bipolar, em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, ele pode ter uma evolução bem ruim, com problemas cognitivos. A pessoa vai perdendo a capacidade de raciocinar, de se organizar, de planejar, de abstrair, não é? Então, isso nos anos mais avançados. Então, a gente precisa, enquanto a gente tem, né, quer dizer, se você é hoje uma pessoa que foi recém-diagnosticada com transtorno bipolar, ou depois desse filme você acha que você pode ter o transtorno bipolar, você precisa se apropriar desse diagnóstico, entender esse diagnóstico e se conhecer, não é? Conhecer como que é que essa doença, que esse transtorno funciona em você, né? As suas características pessoais, onde é que ele se enquadra na tua história de vida, naquilo que você quer ser, né? Não deixar que ele te impeça de ser quem você quer ser, né? E aí eu volto a falar da questão da criatividade. Então, é bem documentado que as pessoas com transtorno bipolar são muito criativas. Então, parece que a explicação é mais ou menos assim, que um certo grau de bipolaridade te torna mais sensível para as coisas, no sentido assim, se talvez eu tô mais deprimida, eu começo a ter mais introspecção, eu começo a perceber algumas coisas. Ou se eu tô entrando numa fase de euforia, eu tenho muito estímulo para começar, para me arriscar, eu tenho mais coragem, eu sou mais impetuosa. Então, alguns traços aqui parece que eles são bons. Então, eu manter um pouquinho da minha bipolaridade é bom, porque isso me ajuda a mudar coisas, a acrescentar ao mundo as minhas coisas, deixar a minha marca. Mas se a bipolaridade não for tratada e se ela se desenvolver para um caso clínico, de relevância clínica, quer dizer, não é que eu tenho algum traço de bipolaridade, mas eu tenho uma coisa clínica que realmente chama a atenção das pessoas e que realmente me atrapalha, aí ela pode se tornar uma doença incapacitante. Então, são as duas possibilidades. Doença incapacitante porque eu não consigo fazer as coisas, seja porque eu estou muito deprimida, então eu não tenho energia nem para levantar, ou seja porque eu estou numa fase de euforia, onde eu não tenho crítica de nada, onde eu sou desinibida, onde eu brigo, onde eu gasto demais, onde eu não consigo planejar. Então, esse filme, eu acho que a principal mensagem seria essa: você que tem o transtorno bipolar, você precisa saber que você tem, você precisa entender do que se trata. Você precisa aceitar que você precisa tomar o seu remédio. Talvez você não goste de um remédio, então vamos tentar passar para outro, mudar para outro, vamos conversar. Mas você precisa fazer um tratamento. E você precisa saber que isso que você tem não é uma doença incurável e que vai te levar ao declínio, vai te levar inexoravelmente ao declínio. Não, tome as chaves você. Assuma o comando, assuma o controle e assuma também a responsabilidade, que é fazer o tratamento, tarará, e enfrentar. E aí você vai conseguir deixar essa doença nos limites dela. E ela não vai te impedir de desenvolver todo o seu potencial e de ter uma vida saborosa, uma vida que vai te enriquecer e que vai enriquecer as outras pessoas. Eu acho que era isso. Obrigada.